Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. I want to greet the church in the love and the grace of Jesus Christ. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. For me, it's a great pleasure and joy to be with you this morning. Já há algum tempo eu tenho orado por isso, I've been praying for this event for quite some time. e irmãos que fazem parte do meu ministério também têm orado por isso. And my brothers in Brazil that are part of my ministry have also been praying for you. Eu me senti abraçado pela igreja nessa manhã. Eu me senti muito feliz de estar aqui com vocês. I feel very pleased and happy to be with you this morning, even though I'm not with my church in Brazil. Eu pude ver uma igreja feliz, uma igreja alegre, I can see a happy church. uma igreja calorosa, You're a friendly, warm church. e eu me emocionei por tudo que vi até agora. And I was moved to emotion as I worship with you today. Eu queria dividir a palavra nesta manhã em duas partes. I want to share a word with you in two parts today. A primeira, eu vou falar um pouco do meu ministério, First, I'm going to talk a little bit about my ministry, e depois trarei uma palavra sobre algo que Deus colocou em meu coração. and after that, I'm going to talk about the word that God has put in my heart to share today. Eu quero pedir desculpa por não dominar o inglês. I ask your forgiveness because I'm not fluent in English. Essa é a minha terceira vez nos Estados Unidos, Terceira vez? It's my third time in the United States, e já está passando da hora de eu aprender a língua. and so it's time for me to start learning some English. O nosso ministério pastoral e missionário acontece na cidade de Foz do Iguaçu, no Brasil. My pastorate and my missionary work is in the city of Foz do Iguaçu, Brazil. You see on the screen. Ele envolve três partes, né? O discipulado, o evangelismo e a plantação de igrejas. And my ministry, as you see, has three parts to it: discipleship, evangelism, and church planning. Em 2003, eu fui ordenado ao ministério pastoral. In 2003, I was ordained to the ministry, O ano passado eu completei 10 anos como pastor e missionário. and last year was my 10th anniversary in the ministry. E depois de ter feito o seminário, o bacharel em teologia e ter sido ordenado, eu me casei. And after I completed my education, my bachelor's degree, I was ordained, and then I was married. E a minha família tem feito parte do meu ministério. My family is a big part of my ministry. Eu queria mostrar a vocês uma foto, pode Here is passar. I want to show you a photo of my family. Esta é minha família, That's my family. é minha esposa Fabiana, My wife is Fabiana, a minha filha Melina tem 11 anos, and one of my children, the oldest, she's 11 years old. a Sara tem 9 anos Sarah is 9, e tem a Petra que tem 7 anos. and the baby is Petra, and she is 7. É, Melina is the oldest. Nós temos trabalhado em equipe diante do chamado de Deus para as nossas vidas. And we worked as a team in our ministry as a family of God. Toda a minha família está envolvida no meu ministério. All of my family, my kids are involved in my ministry. Eu tenho cuidado deles, eu tenho pastoreado a minha família, eu tenho amado a minha família, I've loved my family, and I've been a pastor to my family, e eles têm estado comigo no ministério. and so they're with me in my ministry. Quando saímos para o evangelismo, todos eles vão junto conosco. When we go out to evangelize, they all go with me. Quando vou fazer visitas, todos vão And I conosco. make visits, they go with me. Quando vou à casa de alguns irmãos fazer uma refeição, comer algo, todos vão comigo. When I'm invited to go into a home and have a meal with a brother, then my whole family goes with me. E minhas filhas gostam muito dessa parte. And this part my kids enjoy. Tem sido uma bênção servir ao Senhor com a minha família. It's been a blessing to see how the Lord has blessed my family and used my family. Deus tem me permitido marcar a vida das minhas filhas, And God has allowed me to make an impression upon the lives of my kids deixando um legado para elas, não um legado material, mas um legado espiritual. and to give them a spiritual legacy and not one that's material oriented. Mas como os irmãos estão vendo, são 4 mulheres,
As you see, there are 4 women in my family. E de vez em quando vem a minha mãe e a minha sogra. And sometimes my mother-in-law and my mother come to visit. E ficam 6 mulheres. 6 women. Orem por mim, irmãos. Pray for me. Às vezes não tem sido fácil. Como? Às vezes não tem sido fácil, mas Deus tem abençoado. Okay, but in spite of all that, God has blessed me richly. Amém. Pode avançar um pouco. We can go forward to the next slide. Aquela foto, só falando um pouco, aquela foto está... nós estamos dentro da Argentina e do outro lado do rio fica o Brasil. Thinking about that slide with my family, we were in Argentina when the slide was taken, the photo, and so it's just across the river from Brazil. Foz do Iguaçu é uma cidade que está fazendo fronteira com mais 2 países. And the city of Foz do Iguaçu, where he lives, is right on the border with Argentina. E o Paraguai também. And the nation of Paraguay is also on the same border there. Esse versículo, Atos capítulo 1, versículo 8, tem sido a nossa visão, nosso ideal em perseguir isto, viver isso na prática. This Acts 1:8 has been my mark, my aim, my desire. Nós temos tido a possibilidade de viver em Foz do Iguaçu, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria e até mesmo os confins da terra. In my city of Foz do Iguaçu, we see all of these 4 parts there. We see Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost. Essa é uma foto da cidade onde moro, Foz do Iguaçu. There's the city of Foz do Iguaçu where I live. Uma cidade conhecida no mundo inteiro. It's a city that's known worldwide. Recebe mais de 5 milhões de visitantes por ano. We have about 5 million visitors a year come to our city. Por toda a beleza, todo o turismo que existe na cidade. It's a beautiful city and the whole area attracts tourists from all over the world. Deus tem nos chamado para ministrar sobre esta cidade. Deus tem nos chamado a mudar a realidade dessa cidade. And God's called me to this city to work and minister and also to change this city with the gospel. Nós temos buscado entrar em cada parte dessa cidade com o evangelho do Senhor Jesus. And we're trying to go into every part of the city with the gospel. Nós temos tido muitas oportunidades de pregar o evangelho nesta cidade. And I've had many opportunities to preach the gospel in Foz. Uma cidade onde há liberdade de se pregar o evangelho. We have the freedom there to preach the gospel. Não há problema nenhum, você pode sair às ruas, visitar as casas, ir nas escolas. You can go into schools and homes, streets, wherever you want to and preach the gospel. Mas mesmo assim, há uma dificuldade para que o evangelho cresça em Foz do Iguaçu. But there is also this problem of seeing the gospel take root and really grow in the city of Foz. Esse é o mapa da cidade. There's a map of the city. É uma cidade que tem mais de 260 mil pessoas. There are Habitantes. 260,000, maybe 300,000 people who live in the city. Mas nós só temos apenas 6 igrejas batistas And you can see we have 6 Baptist churches in the city. e ainda não somos 1.000 batistas na cidade. We have 1,000 Baptists in the city. Chegamos a 40 anos atrás 40 years ago, e ainda não conseguimos plantar mais igrejas e passar de 1.000 batistas na cidade. we weren't able to plant many churches back 40 years ago, but still we had 1,000 Baptists, so we haven't grown much. Eu estava falando para o pastor Roger, há bairros inteiros que não existe nenhuma igreja batista. He was just sharing with me that there are subdivisions across the city that have no work at all. Bairros com 10 mil, 20 mil habitantes sem nenhum trabalho. Subdivisions with 10,000, 20,000 people living in them with no work. Esse trabalho que os irmãos estão vendo a foto agora é um trabalho que nós iniciamos numa favela em Foz do Iguaçu. And you're looking at a work that he has done in a favela, which is a slum in Brazil, in his city. Nós descobrimos uma pessoa que quer abrir a sua casa We found someone to open their home, e nós começamos a usar a casa dessa pessoa como base para pregar, para ensinar, para discipular as pessoas da comunidade. so we took that as a kind of a home base to go into that home to preach the gospel in that part of the city. E nós temos tentado espalhar grupos pequenos por toda a cidade, We're trying to plant small groups all across the city. para no futuro reunir essas pessoas e plantar novas igrejas. And our goal is to pull them all together and plant new churches. Deus tem nos abençoado.
and God's blessed us. Mesmo não sendo fácil, Deus tem nos abençoado. Even though it's not easy, God has blessed us. Pode avançar um pouco. You can go to the next slide. Essa é uma foto da cidade também, de Foz do Iguaçu. There's another slide you can see of the beauty of the city. Foz do Iguaçu tem uma das 7 maravilhas do mundo. And this is one of the 7 modern wonders of the world, the waterfalls. Mas ainda precisa ser uma cidade que conheça sobre a água viva, que é Jesus. But still, this city needs to know the living water, Jesus Christ. Mesmo sendo um lugar tão bonito, Even though it's a beautiful city, neste ano quase 300 jovens morreram. 300. Quase 300. Even though it's a beautiful city, 300 young people died this year in our city Morreram por causa da violência e por causa da droga. because of violence and because of drugs. Foz do Iguaçu é uma cidade onde muitas pessoas têm se suicidado. And it's a city in which we have a lot of suicides. Pessoas têm pulado da ponte, And we have bridges that go into Argentina and Paraguay, and they jump from bridges. pessoas têm encontrado meios de suicidar, dos mais diferentes jeitos. And they've tried, many different ways to commit suicide. E sempre quando nós ouvimos uma notícia de alguém que morreu sem Jesus, o nosso coração fica apertado e nós nos emocionamos. And every time we hear of someone taking their life, it touches us emotionally and it really moves us. E a gente tenta se empenhar ainda mais para que muitos possam ouvir do Evangelho do Senhor Jesus. So this just makes us want to do more and work harder that more people might hear the gospel. Eu tenho dado a minha vida e a vida da minha família nesta causa de pregar o Evangelho. And I've given my life and I've given my family for this cause to preach the gospel. Nós estamos dispostos a morrer por isso, And we're willing to die to do this, para que alguns tenham vida. that some people may have life. E é importante que os irmãos orem pela cidade de Foz do Iguaçu. It's very important that you pray for this city. Eu estou muito feliz porque em dezembro teremos um grupo, alguns irmãos que fazem parte dessa igreja estarão nesse grupo. I'm very happy that in December some of you in this congregation will be coming to Foz do Iguaçu to work with me. Nós teremos a oportunidade de pregar o Evangelho de casa em casa, de anunciar boas novas. And we'll have the opportunity to go house to house announcing the good news of Christ. Pode avançar um pouco. You can go next to the next slide. Esse é o nosso alvo, Nós queremos plantar uma igreja até 2017, são 4 igrejas no total até 2017. And this is our goal. You can see 2014 to 2017, every year to plant a church, so we have 4 new church starts. Em 2015 nós iremos abrir um trabalho, um projeto social para trabalhar o Evangelho, o esporte e a educação com jovens. In 2015, we have this social project. We're going to share the gospel through sports and through other kinds of educational events. Então esse é um pouco do resumo do meu ministério. So this is just a summary, a little bit of my ministry. Vamos à mensagem, à palavra, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. So I'd like to get to my message out of Genesis chapter 12, if you would turn there. Nós vamos falar um pouco do chamado de Abraão We're going to talk a little bit about the call of Abraham. e a essência desse chamado. Como? A essência desse chamado. How essential it is, this call of Abraham. Pode ler, pastor. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. Then Abram took Sarah, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Abram passed through the land to the place of Shechem as far as the terebinth tree of Moreh. And the Canaanites were then in the land. And the Lord appeared to Abram and said, to your descendants I will give this land, and there will be built an altar. And there he built an altar to the Lord who had appeared to him.
And he moved from there to the mountain of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. So Abram journeyed, going on still toward the south. And there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land. It came to pass, when he was close to entering Egypt, that he said to Sarah his wife, "Indeed, I know that you are a woman of beautiful countenance. Therefore it will happen when the Egyptians see you that they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you." So it was, when Abram came into Egypt, and the Egyptians saw the woman, that she was very beautiful, the princess of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh, and the woman was taken to Pharaoh's house. He treated Abram well for her sake. He had sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. But the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarah, Abram's wife. And Pharaoh called Abram and said, "What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say, 'She is my wife'? I might have taken her as my wife. Now therefore, here is your wife. Take her and go your way." So Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away with his wife and all that he had. Amém. A obra missionária, ela é cheia de necessidades. The missionary work is full of great needs. Há muitas demandas na obra missionária. There are a lot of demands in the missionary work. Há demandas em todas as partes do mundo. There are demands and needs in all parts of the world. Há necessidades em todos os lugares do mundo. There are needs throughout all the world. Os irmãos viram o exemplo dessa manhã de Foz do Iguaçu. You saw an example this morning in Foz do Iguaçu. Quando nós pegamos a cidade de Foz do Iguaçu, a gente pode ver quantas demandas ali existem. When you look at that city, you can just see how many needs and demands there are in the city. Porque ao lado de Foz do Iguaçu existe mais duas cidades, Porto Iguaçu e Cidade do Leste, totalizando um total de 1 milhão de pessoas. If you could see a map of the city of Foz do Iguaçu, you'd see two other cities, and one in Paraguay and one in Argentina, and the whole region makes up 1 million people in population. Deus tinha um chamado, né? Deus tinha uma missão para Abraão. God had a call and a mission for Abraham. Deus tinha um chamado, uma missão para Abraão e para a sua família. God had a call and a mission for Abraham and his family. E assim como Deus tinha um chamado para Abraão, Deus tem um chamado para cada um de nós. Just as God had a call for Abraham, He's got a call for every person. E uma coisa que eu queria que nós entendêssemos nessa manhã é que o que fazia parte do chamado de Abraão era algo chamado essência. And I want you to see this morning how essential it is to be a part of this call of Abraham for your own life. Às vezes nós estamos mais preocupados com a forma, com como fazer, com o método, com o estilo, do que com a essência. Many times we're more concerned about the way we do things, the form in which we do it, the method in which we do it, than about the very essence of the call itself. A essência do chamado é muito importante. But the essence of the call is very important. A certeza do chamado. The certainty that God has called you. A certeza de que ouvimos a voz de Deus. Yeah, and the certainty that we've heard the voice of God. A certeza de que Ele nos chamou. And the certainty that God has called us. Eu queria dividir essa mensagem em 3 partes. Primeira, I want to divide my message into 3 parts. The first part, eu não posso fazer a obra do Senhor e não conhecê-lo. I can't do the work of God if I don't know Him. Quando nós fazemos a obra do Senhor sem conhecê-lo, When we do the work of God, we have to know Him. acontece algo chamado ruína, abandono, frustração. If we don't know Him, we try to do the work, then we feel abandoned, we feel frustrated. A motivação em fazer a obra do Senhor And our motivation to do the work of the Lord, não pode ser religiosa, our motivation cannot be just being religious, mas deve ser sim porque eu conheço a Deus. but our motivation should be because, yes, I know the Lord. Nós precisamos dizer com toda a verdade e com toda a autoridade de que nós conhecemos a Deus. We ought to know with all certainty and truth that
we know that He's called us. Eu conheço a Deus não de ouvir falar. I know God not because I've heard someone talk about Him, Os meus olhos viram a Deus, and my eyes have seen the Lord. como disse Jó. As Job said, I have seen the Lord. Então eu não posso fazer a obra do Senhor sem conhecê-lo. I cannot do the work of God if I don't know Him. Isso é um ponto essencial, é um ponto muito importante. This is a point I want to make that's very important, very essential, Nós conhecemos a Deus. that we know God, Nós conhecemos o Deus vivo. that we know the living God, Nós entendemos o sacrifício de Jesus por cada um de nós. that we understand the sacrifice of Jesus for every one of us, Nós entendemos que o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. and that we understand that the blood of Jesus Christ is what washes away our sins. E nós sabemos de tudo isso não foi porque outros disseram para nós, porque os nossos olhos viram, porque nós sabemos disso We don't pessoalmente. know that just because someone has told us about this. We know this because we have personally seen and experienced this. O segundo ponto é que quem está em missão não somos nós, mas é Deus. The second point I want to make is Quem está em missão é who's, Deus. who's involved in the mission is not us. It's God that's involved in the mission. It's God that calls us to the mission. Deus, ele quer restaurar este mundo. God wants to restore the world. Deus quer transformar toda a humanidade. God wants to transform all of humanity. Cada lugar que foi alterado por causa do pecado, Every place that's been altered because of sin, Deus quer transformar e mudar. God wants to transform and change. E Ele nos chama para entrar em missão com Ele. He calls us to come along beside Him and work with Him. Ele nos chama para fazer parte da sua grande obra. He calls us to be a part of His great work. Ele nos chama para sermos instrumentos dessa missão. He calls us to be an instrument in His mission. Ele nos chama para sermos ferramentas na mão do Deus vivo. He calls us to be tools in His hands, a living God. É um grande privilégio It's a great privilege ser usado por Deus. to be used by God. Quando o meu telefone toca de madrugada When my phone rings in the middle of the night, e alguma ovelha, algum irmão está pedindo ajuda, some brother, someone in the church is needing help, eu me sinto emocionado, I feel very moved to emotion. porque Deus poderia ter escolhido muitas pessoas, God could have chosen many people, escolheu a mim but He chose me, para que eu pudesse sair de madrugada that I could go at that hour of the morning para atender alguma pessoa, para atender algum irmão, para socorrer alguém. to run and help someone that needs me at that hour. É um grande privilégio fazer parte da missão de Deus. It's a great privilege to be a part of the mission and the call of God. Deus quer transformar as nossas cidades God wants to change our cities, e Deus nos chama para fazer parte desta obra. and God calls us to be a part of that. Tudo que necessitava ser feito para que nós possamos cumprir essa missão já foi feito por Jesus. Everything that we need to fulfill this mission, this call, has already been provided and done in Jesus Christ. Precisamos nos apropriar do que Ele já fez. We just need to appropriate all that Jesus has already done for us. Ele tem nos dado poder e autoridade He's given us the power and the authority para pregar o Evangelho, to preach the gospel, para anunciar Jesus, to announce Jesus, para ser usado por Ele em muitos momentos e situações. to be used by Him in every moment of every day. O terceiro ponto, The third point, e talvez o mais importante dessa mensagem, perhaps this is the most important of my message. você precisa ouvir a Deus. You need to hear God. Ouvir Deus faz parte da essência. Being part of this essential call and mission is hearing God Himself. Abraão tinha uma convicção muito grande. Abraham had a great conviction. Eu ouvi a Deus. I heard God. Abraão poderia dizer em qualquer tempo da sua história, eu ouvi a Deus. Abraham could say at any point in this story, I have heard God. Não importava o que acontecesse, Didn't matter what might have happened, Abraão poderia dizer, eu ouvi a Deus. he could always say, I have heard from God. Como nós, como igreja, precisamos clamar ao Senhor. We as a church, we need to call out to God. Precisamos ouvir a Deus. We need to hear God. Precisamos dizer, fala comigo, Senhor. We need to say, speak to me, Lord. Essa deve ser uma urgência para as nossas vidas. This ought to be the essence of our whole being. Nós não vivemos de imitar ninguém como crentes. Come on. Nós não vivemos de imitação como crentes.
we don't diminish anyone as a Christian, mas nós vivemos de revelação, porque Deus nos revelou algo. but God has revealed to us everything. Abraão ouviu a Deus. Abraham heard God. Eu fiz questão que o pastor Roger lesse todo o capítulo 12, This that I just read, chapter 12 today, porque depois que Deus chama Abraão, after God called Abraham, algumas coisas começaram a acontecer na sua vida. some things began to happen in Abraham's life. Algumas situações difíceis começaram a acontecer. He began to come up against some hard, difficult situations. Mas Abraão havia ouvido a Deus. But he had heard from God. He had heard the voice of God. Eu tenho acreditado de que o que vai segurar a gente na hora da crise I have this conviction that what's going to keep us in the hour that we go through a trial será o fato de que nós ouvimos a Deus. is going to be the fact that we have heard from God. Nós passamos por muitas situações difíceis na vida. We're going to go through many difficult situations in life, Lutas, provações, trials and fights and tribulations, problemas de saúde, health problems, problemas na família, family problems, mas nós só iremos suportar se nós de fato tivermos ouvido a Deus. but the thing that's going to keep us, support us during this is the fact that we've heard from God. Eu fiquei emocionado aqui em ouvir o irmão relatando aqui. I was very moved to hear today what had happened here in this community. Eu me coloquei no lugar dele. And I was sympathetic with the brother that was standing here today. Uma pessoa só pode vir a um culto, mesmo a sua esposa tendo falecido na semana, porque ele ouviu a Deus. But to look at that brother, I felt like I wanted to take his place, but I could feel the thing that keeps you going in this hour is that you've heard from God. Pessoas assim suportam as lutas porque ouviram a Deus. People that support you during these times because people have heard from God. Então esta é uma urgência, This is the urgency nós ouvirmos a Deus. that we hear God. Não importa a idade, It doesn't matter about your age, adolescentes, jovens, homens e mulheres devem ouvir a Deus. young, old, doesn't matter man, woman, whatever your age. Foi assim em toda a história bíblica. It's in the whole Bible, the whole story of the Bible. Os profetas ouviram a Deus, The prophets heard from God. Paulo ouviu a Deus, Paul, the apostle, heard from God. Jesus ouviu a Deus, Jesus heard. os discípulos ouviram a Deus, The disciples heard. e isso fazia parte da essência de cada um deles. It's a part of the essence of every one of these people. A minha oração nesta manhã My prayer this morning, é que você possa ouvir a Deus that you can hear from God. e que isso faça toda a diferença This is what makes all the difference in the world para o seu futuro, for your future. para tudo aquilo que Deus vai fazer com a sua vida. Everything that God wants to do and will do in your life. Que esta marca seja uma marca real na sua vida. This can be a real mark in your life. A marca de que você ouviu a Deus. A mark that you nail down that you have heard from God. Eu queria que nós pudéssemos orar nesse momento, I pastor. would like to pray at this time. Senhor Deus, eu oro nesta hora. Lord God, I pray right now. Nós precisamos do Senhor. We need you, Lord. Nós não podemos caminhar We can't even walk sem que o Senhor não tenha falado conosco. without you speaking to us, Lord. Nós vamos para onde o Senhor mandar. We're going to go wherever you send us. Nós faremos o que o Senhor mandar. And Lord, we will do what you tell us to do. Nós seremos usados pelo Senhor. And we're willing to be used by the Lord. Nós queremos que a nossa história seja escrita pelo Senhor. Lord, we want our life story to be written for the glory of the Lord. Nós precisamos ouvir ao Senhor. We need to hear from you today. Que possamos, ó Deus, conhecê-lo, We need to know you, atender ao chamado para fazer parte da missão to hear your voice and be a part of the mission. e que nós tenhamos a plena convicção Lord, we have the full conviction de que ouvimos ao Senhor. that we've heard from you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, Amém. amen.